Eu acho que vocês se lembram, lá no estudo do Freud, que o complexo de Édipo é a lei nuclear da neurose, né? E o Freud vai tomar o complexo de Édipo, não é nessa coisa vulgar de, eu tenho interesse sexual na mamãe ou no papai. O complexo, ele usa a palavra complexo como na cosmologia, o complexo de astros, né? E cada um de nós ocupa uma posição nesse grande complexo. E você está posicionado ali dentro. Bom, eu vou voltar à última frase para dar continuidade ao parágrafo 49. Ele, no final do 48, diz: se a estatística já deixa entrever que essa liberdade não se exerce ao acaso, quer dizer, a esmo, é porque uma lógica subjetiva a orienta em seus efeitos. Aí ele vai continuar. É justamente nesse sentido que o complexo de Édipo, na medida em que continuamos a reconhecê-lo como abarcamento por sua abarcando por sua significação o campo inteiro de nossa experiência. Então, esse complexo de Édipo será declarado em nossa postulação como marcando os limites que nossa disciplina, qual a psicanálise, atribui à subjetividade. No sentido de sujeitos mesmo. Ou seja, aquilo que o sujeito pode conhecer de sua participação inconsciente no movimento das estruturas complexas de aliança, verificando os efeitos simbólicos em sua existência particular do movimento tangencial para o incesto que se manifesta desde o advento de uma comunidade universal. Existe uma comunidade universal, mas cada tribo tem sua lei. Então, por exemplo, tem um lugar em que o homem não pode ver os seios da sogra, porque ele não pode ver o lugar onde a mulher dele mamou. Cada tribo tem sua regra, sua lei, que tem que ser respeitada. Por outro lado, tem tribos em que o cacique vai ser o que tem o pênis maior. Então, tudo isso está dado por uma coisa que não depende da pessoa, depende da circunstância dela, do posicionamento dela, enfim, assim por diante. A lei primordial, portanto, é aquela que, ao reger a aliança, superpõe o reino da cultura ao reino da natureza. O da natureza está aqui e o da cultura está aqui. Entregue à lei do acasalamento. A proibição do incesto é apenas o eixo subjetivo, desnudado pela tendência moderna a reduzir a mãe, a irmã, os objetos interditados à escolha do sujeito, aliás, continuando a não ser facultada toda e qualquer licença para além disso. Mas as coisas não são exatamente assim. Quer dizer,
a gente não pode fazer confusão. Por exemplo, no Egito Antigo, a família real casava entre si. O problema é como é que a lei se põe em cada lugar. De qualquer maneira, existe uma lei primordial. E ela rege a aliança, ela rege o acasalamento. E nas tribos, por exemplo, esse acasalamento é obrigatório para quê? Para que haja trocas. Por exemplo, a criança que nasce numa tribo, ela vai ser criada pela sogra da mãe. A mãe não vai criar ela. Ela vai para aquela tribo ser criada pela família paterna. Cada tribo tem uma coisa. Vale a pena ler Levi-Strauss. Um livro lindo. Essa lei, portanto, faz-se conhecer suficientemente como idêntica a uma ordem de linguagem, pois nenhum poder sem as denominações do parentesco está em condições de instituir a ordem das preferências e tabus que atam e tramam através das gerações o fio das linhagens. E é justamente a confusão das gerações que na Bíblia, como em todas as leis tradicionais, é maldita como a abominação do verbo e a desolação do pecador. Sabemos com efeito da devastação que chega até mesmo à dissociação da personalidade do sujeito, que pode exercer uma filiação falseada, quando a pressão do meio se empenha em sustentar-lhe a mentira. Eles podem não ser menores quando um homem, casando-se com a mulher da mulher com quem teve um filho, faz com que este tenha por irmão um filho que será irmão de sua mãe. Mas se, depois disso, e o caso não é inventado, ele for adotado por um casal compassivo, em que um dos cônjuges seja uma filha de um casamento anterior do pai, irá descobrir-se mais uma vez meio-irmão da nova mãe. E podemos imaginar os sentimentos complexos com que aguardará o sentimento de uma criança que será ao mesmo tempo seu irmão e seu sobrinho nessa situação repetida. Eu não sei em outros países, mas aqui na minha clínica eu vejo isso com muita frequência. Nas histórias que eu vou lá cavucando dos ancestrais, eu vejo exatamente isso acontecer. E isso, por que eu vou cavucando? Porque tem alguma coisa esquisita aí, eu começo a perguntar, mas e aí? Mas quem casou? Como é que foi? Até que a pessoa me conta. Não é porque eu tenho interesse em saber, é porque ela, ao me contar, ela conta para ela essa situação, essa circunstância meio esquisita onde ela está imersa, enfiada. Então, ela, às vezes, quando ela nasce, ela já é até tio-avô. E aí? Isso existe aqui no Brasil, até porque o Brasil é um país que só tem 500 anos e a gente teve muita mistura, né? E ainda tem.